ver se vai funcionar. Então, em relação à espiritualidade, essa pergunta já foi feita, né? Foi feita para todos. E eu queria saber quem foi que de lá para cá conseguiu construir um entendimento dentro de si sobre o que seria a espiritualidade. Espírita é aquele que segue a doutrina codificada pelo Kardec. Espiritualista é aquele que acredita que há algo além da matéria, então que existe um mundo espiritual. Todo mundo que acredita em algo além da matéria é um espiritualista, né? E nesse sentido daí existem várias linhas que têm essa crença, que têm esse entendimento. E você pode praticar essa espiritualidade dentro de diversas linhas diferentes, né? Mas o que seria essa espiritualidade, essa prática espiritual? Aí vocês vão me dizer que ninguém pensou nisso. E aí, diante disso, eu quero lembrá-los que um exemplo bem meio básico, assim, meio fuleirinho. Um atleta de alto padrão, ele não se torna um atleta de alto padrão praticando 2 vezes na semana. Então, se você decide trilhar um caminho espiritual, você não atinge progresso em aspecto nenhum, se você deixa para pensar nessas questões na quarta e na sexta. Então, a pergunta que foi feita mais de um mês atrás, quando a Samantha começou a apresentar o livro dela, uns 2, 3 meses atrás, ela perguntou se você não se organizou para sentar um pouquinho, refletir, dar uma lida, dar uma pesquisada, dar uma pensada de por que você mesmo não tinha essa resposta. Às vezes, tanto tempo dentro de um terreiro, dizendo que é espiritualista, dizendo que se imune de práticas espirituais, você não pensou o que é espiritualidade, para já ter construído esse raciocínio 3 meses depois, você está falhando. Isso é fato. Isso é fato. Você deixou para esperar o dia que a resposta viesse pronta. De novo. Então, se você continuar deixando para pensar nessas coisas na quarta, que é a doutrina, porque tu é obrigado a vir. Se tu não vem na doutrina, tu vai pro banco, tu não vai girar. E aí, ou acha que a tua prática espiritual ela só acontece ali dentro na sexta-feira, teu entendimento está bem aquém do que deveria já de muita coisa. Então, a espiritualidade ela vai ser a forma como você transcende além da matéria para que você consiga se conectar com Deus. Não que eu tivesse pensado por isso, eu penso sobre várias coisas, não ok, mas exatamente essa questão, mas quando você me perguntou, para mim é a forma de se relacionar com esse algo além. O relacionamento em si. Como se dá esse relacionamento, é isso que eu... Ela não está necessariamente ligada a uma religião, que inclusive às vezes as pessoas frequentam por comodismo, né? Porque é fácil ser conduzido em muitos aspectos, né? Mas ela é uma maneira de vivenciar essa conexão com o divino, né? Ela é uma busca pessoal por significado e propósito, né? Ela é a procura de sentido para essa conexão, né? Do conhecimento de si mesmo com algo que é maior do que si próprio. Então, nesse sentido, nós vamos tratar aqui sobre como reflete nessa nossa vida material essa prática espiritual. Depois eu corto.
Os frutos dessa prática espiritual são as mudanças interiores. Né? A pessoa ela vai lidar mais com ela mesma do que com questões externas, como energias e vibrações alheias. Então, ele vai ser um processo sempre mais interior do que exterior. A prática é espiritual, não ritual. São coisas diferentes, né? E por mais que as pessoas não compreendam, principalmente se tratando de práticas rituais, essa prática espiritual ela vai ser mais técnica do que mágica, por mais que não pareça, né? Essa vida espiritual ela vai ter relação absoluta com o cultivo de virtudes. Né? Parece óbvio que isso seja mais verdade do que isso estar relacionado com magias, e parece enfadonho também. Tedioso, monótono. Só que só é contrário a essa ideia quem tem interesse e se beneficia principalmente com a comercialização de rituais, como práticas vendidas como extraordinárias. Então, a realidade dessa prática espiritual, dessa vivência espiritual, ela está diretamente relacionada com o cultivo de virtudes e não com o ritual em si ou com a magia em si que é vendida principalmente nessa nossa linha hoje em dia. Né? E só vai ser contrária a essa ideia quem se beneficia dessa venda, dessa comercialização do ritual. Então, por exemplo, é muito mais fácil hoje em dia, e está muito forte isso, muito comum, a pessoa dizer que você precisa de um trabalho do que você precisa rever as suas escolhas. De que você precisa de um ebó do que você precisa rever a tua conduta. Porque eu não ganho nada se eu disser para você mudar de comportamento. Olha, repense as tuas escolhas, dá uma olhada aqui como é que tu tá caminhando, com quem que tu tá andando, o que que tu tá fazendo. Isso não me traz nada. Agora, se eu disser para você, não, meu filho, tá tudo torto assim, mas vamos fazer um ebó que melhora. Lá vai 3 contos, no mínimo. Né? Vamos fazer um trabalho lá, principalmente em coisas que chamam mais atenção e que tem por característica dar uma ênfase de peso, de efeito. Vamos fazer uma limpeza no cemitério, eu garanto que eu tenho direito. E aí o que acontece é uma sucessão de erros. Porque aquilo, às vezes, conforme for feito, conforme para quem é pedido, resolve momentaneamente, maquia uma situação, dá à pessoa uma sensação de causa-ganha, e daí a pouco vem com tudo por cima. Daí as pessoas que são iludidas nesse sentido geralmente não sabem do que se trata, aí não sabem para quem foi prometido o quê, para que aquela situação se apaziguasse ou se acalmasse, só que dali a pouco aquilo vai ser cobrado. Ou a pessoa fica num estado de êxtase, é tipo tá com adrenalina alta, ou sob efeito de algum remédio. Enquanto tu tá sob o efeito do trabalho, ou da movimentação energética que aconteceu para que aquilo se resolvesse, você perde um pouco da noção da realidade. Só que nada mudou. Nada mudou, porque foi só feita uma medicação de emergência ali. E aí tu não mudou conduta, tu não mudou comportamento, tu não mudou a maneira de caminhar, tu não mudou a maneira de pensar, tu não mudou nada. Então a hora que baixar, sabe o susto quando passa? A hora que passar a adrenalina daquilo ali, a hora que baixar a movimentação energética daquilo ali, até porque existem trabalhos que precisam ser alimentados para que tenham efeito a longo prazo, a hora que aquele efeito começar a baixar, a hora que aquilo parar de ser alimentado, vai vir tudo à tona. E de como tu não mudou nada, a coisa continua igual. E aí, em muitos casos, a parte que seria
os segredos das magias, das mirongas, dessa linha ritual, ela é colocada em xeque, a credibilidade do trabalho por causa disso, porque não tem consistência, porque não tem fundamento. Porque não é um trabalho conjunto da pessoa ter um entendimento, ter um ensinamento, ter um esclarecimento. Olha, as coisas estão dando errado aqui porque a tua conduta aqui não tá bacana. A maneira como você está conduzindo esse assunto aqui não tem como dar certo. Vamos dar uma refletida nisso aqui, vamos pedir aos espíritos esclarecimento, vamos pedir luz, vamos pedir um entendimento da situação e vamos fazer uma reforma nessa situação aqui. Derruba tudo isso aí, vamos começar de novo. As pessoas não querem o processo, elas querem o resultado. Elas querem o resultado imediato, elas não querem o processo. Elas não querem se desfazer de tudo, desconstruir tudo, botar tudo fora e dizer não. Então, se existe uma explicação do porquê que a conduta tem que ser essa, vamos começar nessa conduta aqui. Vamos dar uma olhada para esse ponto aqui, vamos arrumar isso aqui, vamos melhorar isso aqui. E começar de novo, construindo convicções, entendimentos, com fundamento, para dar uma melhorada naquele caminho, para dar uma melhorada naquela vibração. A partir do momento que tu virar a chave de melhorar a vibração, tu melhora 50% de tudo. Aí bons espíritos se aproximam, você recebe orientação, você recebe caminho, você recebe oportunidade, as coisas começam a funcionar diferente, mas é um processo, não é instantâneo. E aí daí tu vê, até pelas pessoas que frequentam, nós não precisamos de exemplos distantes, de histórias de livros ou coisa errada assim muito fora da realidade. A gente observa isso nas pessoas que frequentam. Que elas não têm paciência, elas não têm entendimento da construção do caminho, elas não têm entendimento do processo. Eu quero que resolva, eu vim aqui porque eu preciso que resolva. E aí até você, daí como é que tu pega alguém que não... Nada, noção nenhuma de nada, e aí tu precisa colocar aquela pessoa diante da realidade de entender que ela é parte do processo para que a transformação aconteça. Ela é a peça, entendeu? É a realidade dela, é a vida dela, é a situação dela, é a condição dela. Então ela é a peça que tu precisa lavar, limpar, reformar, transformar para começar a funcionar de maneira diferente. E aí ela vai ter um outro resultado. Mas se continuar sendo a mesma pessoa, agindo da mesma forma, indo pelos mesmos caminhos, com as mesmas companhias, tendo a mesma conduta, as mesmas falhas de caráter, os mesmos problemas, e não virar aquela chave, não mudar aquilo ali, não tem como resultado ser outro. Quando você fala de... Sim. Quando você fala de... Então, tá muito... Eu não sei se é o ponto que a humanidade chegou, que foi dado um salto gigantesco, muito rápido, muita coisa. Principalmente em relação à tecnologia, por exemplo, né? Ela serve de aliada em milhares de aspectos, sim. Só que ela foi um veneno em muitos aspectos também, né? Ela trouxe facilidades, mas ali paralelo com a facilidade veio um comodismo muito grande. Tudo é acessível, tudo é instantâneo, tudo é muito rápido e o ritmo com que o capitalismo ditou qual deve ser a conduta social hoje em dia é estarrecedor, assim. Né? É muito fácil e muito rápido hoje em dia você ser engolido pelo ritmo que a sociedade ditou, de como que você tem que viver, né? E isso se reflete em todas as áreas, você não tem como separar áreas da vida em que você é acelerado e áreas da vida em que você é tranquilo. Você precisa construir uma conduta de forma que ou tu vive no mesmo ritmo assim com tudo, né? Ou você consegue se ordenar, se tranquilizar, se organizar e viver de uma outra maneira em todas as áreas também, né? Então, as pessoas estão vivendo de maneira acelerada, atropelada em todas as áreas, e quando as coisas fogem do controle, como por exemplo, bate uma doença, bate falta de condição financeira, bate problemas de relacionamento, de convivência, elas estão tão aqui, ó, que não existe mais o processo de
calma aí, vou sentar aqui, vou refletir, vou me organizar e preciso pensar sobre como resolver, como solucionar. Porque para todas as outras áreas tem soluções muito imediatas para tudo. Tu ficou com dor, tu precisa de um remédio, tem entrega, tu não precisa ir buscar. Tu não tá afim de cozinhar, a comida vem no portão. Tu não precisa preparar, tu não precisa se organizar para ir no mercado, para ir comprar, para ir buscar, para preparar, para aguardar quando chega. Não, tu digita ali, vem no portão o que tu quer comer. E nada mais é muito difícil ou muito elaborado. Vem no portão o que você escolher, tem tudo. A própria inteligência artificial vai começar a atrofiar o cérebro das pessoas. Já começou. Já começou a interferir de maneira gravíssima. Ah, é benéfica. Quem é que sabe usar? Exatamente, esse é o problema. As pessoas não sabem, vamos ser assim, baixo, vamos nivelar por baixo. As pessoas não sabem manusear um guarda-chuva embaixo de uma marquise. E as pessoas estão se valendo da inteligência artificial para tudo. Ah, muito beneficia. A quem? Porque tem muita coisa por trás disso que a gente não vai nem entrar no mérito, que não temos tempo hábil. E tá me faltando tempo, inclusive, para ler mais a respeito, mas tem coisa grave e séria por aí. Eles estão investigando 2 casos onde a inteligência artificial sugeriu o suicídio a adolescentes. Um deles bem recentemente. Tá? Então a gente tá lidando com coisa bem sinistra, né? Essa ideia de que você não precisa depender de médico, porque tudo tu joga no chat GPT. Tu não precisa depender de não sei do que, porque você coloca ali também. Tu não precisa depender de não sei do que, porque tu coloca ali também. É uma faca de 2 gumes bem perigosa. Bem perigosa. Eles já identificam. Como fosse um extra para você, mas não Eles, para você depender. exato. Eles já identificaram falhas graves em vários momentos no sistema. Né? Daí tu não pode ficar se iludindo achando que é só borboleta. Ah, não, é facilidade, é tecnologia, a tecnologia veio para nos auxiliar e para nos não sei do que, e para nos não sei do que. Não é só o lado bom, para de loucura. Não é só o lado bom, né? E a gente está caminhando aí para desenvolver uma geração inteira que não sabe, por exemplo, usar um dicionário. As crianças não sabem mais usar o dicionário. Tem adolescentes que não sabem usar objetos básicos dentro de casa. Sabe o que é isso? Não sabia ligar um fogão, um micro-ondas, usar um telefone. Eles não estão digitando mais. Está nesse patamar. Então, eles estão deixando de saber escrever. Eles não conseguem construir um entendimento de uma frase. Então, sim, está num processo bem perigoso. E foi um salto muito rápido, porque nós temos pessoas... Eu vou usar você de exemplo, como uma pessoa com idade física entre nós, de mais idade agora, nesse momento. Por exemplo, quantos anos tu tinha quando tu teve acesso ao celular? E nem tô falando das tuas condições financeiras. Eu tô falando do primeiro contato, assim, quando tu pegou na mão. Anos 90? Quase 50. Então, assim, nós temos aqui o exemplo de uma pessoa entre nós que tinha 50 anos de vida quando pegou um aparelho de telefone na mão, sem fio. Um celular. E agora você tem um programa que sabe tudo, responde tudo e resolve tudo e apresenta tudo num intervalo de menos de 20 anos. E tudo funcionava muito bem. Não vou nem entrar no mérito. Entendeu? Tu tem um negocinho quadradinho que tu segura contigo para baixo e para cima que tem tudo. Ah, veio para facilitar. Você está sendo retrógrada, você está sendo não sei do que, do não sei do que, do não sei do que. Eu entendo todos os benefícios que trouxe. Tu não precisa mais carregar o Discman
tá ali contigo, nem o calendário, tá ali contigo, nem o relógio despertador, tá ali contigo, nem o álbum de foto, tá ali nos aplicativos, tá tudo certo, né? Tu não precisa fazer ligação, tá tudo aqui dentro. Tu não precisa mandar carta, tu manda mensagem, tá tudo aqui dentro, ok. Só que daí, de se valer disso para não saber folhear um livro, de estar sendo deformado fisicamente, porque as pessoas estão ficando deformadas, com os dedos deformados, entendeu? A coluna, tudo, né? Você tem crianças com 3 anos tendo crises de ansiedade se retiradas das telas. De ter quase convulsões, assim, de tanto gritar, de chegar a vomitar. Não, e daí tô falando das crianças porque é onde tá mais comum, mas já tem mais de meia dúzia de vídeos na internet de adultos surtando na frente de todo mundo por estarem sem celular. Então as pessoas estão vivendo fora da realidade, literalmente. Não sabem mais se relacionar. Não conseguem mais se relacionar com ninguém. As pessoas estão tendo crises de ansiedade por ter que responder pessoas e cumprimentar pessoas fisicamente umas com as outras. Entendeu? Não sabem mais se cumprimentar e não sabem conversar. E não conseguem dizer uma frase inteira que não seja abreviada com 2, 3 letras. Ou com carinhas. Inclusive, uma pessoa do meu trabalho tem uma curiosidade que perguntou ao ChatGPT como. Tá ganhando proporções bem bizarras, né? E no meio desse imediatismo e dessa pressa toda, porque tudo é instantâneo, hoje em dia tudo é instantâneo, né? Tu tem notícias ao vivo do outro lado do mundo, tem acesso a tudo e é tudo muito rápido. É por isso que as pessoas estão deixando de viver vários processos na vida, em todos os setores, em todas as áreas, né? As pessoas não têm tempo de aprender, não têm tempo de estudar, não têm tempo de se dedicar a nada, não têm tempo para praticar mais nada. Tudo é referenciado ali, instantaneamente, né? Então, na falta de ter paciência com os processos, é que as pessoas esperam resultados imediatos para tudo. E quando se colocam diante de situações que buscam na espiritualidade, não é diferente. Então, ninguém respeita nem a ideia de não haver tempo para a espiritualidade. É uma coisa que acho que as pessoas não conseguem nem dimensionar o que é isso mais, o que se trata isso, né? Elas não respeitam também o próprio tempo e passar pelos próprios processos para poder colher resultados de alguma coisa, né? E seria uma coisa tão simples de entender, né? Se você falar que essa questão espiritual é a mesma coisa que a questão material, no sentido do plantar, tu sabe que se tu plantar hoje, tu não colhe hoje. Então, em relação a questões espirituais, é a mesma coisa. O plantio que tu faz hoje, tu não vai colher amanhã de manhã. Tu faz esse plantio hoje, sabe-se lá o tempo que tu vai levar para colher. Mas pelo menos tu fez o plantio. Elas estão tão longe da natureza que elas não sabem nem o que é plantio. Isso é um outro aspecto, não sabem nem como né? é que tem que demora para o negócio nascer. Eu vi um vídeo esses dias que eu fiquei estarrecida, que era uma criança de 12 anos que nunca tinha colocado o pé na grama. Nunca tinha encostado na terra. O menino ficou desesperado porque pôs a mão na terra. A princípio, sem nenhum outro diagnóstico de sensibilidade, restrições, nem nada. Só que nunca tinha colocado o pé na grama, descalço. E nunca tinha encostado a mão na terra. E já teve uma crise, porque sujou as mãos. 12 anos. Então, a coisa está bem desregulada e bem desenfreada nesse sentido. Então, nesse processo de aceleração, as pessoas não estão plantando nada, não conseguem esperar para ter resultado de nada. Isso é fato, né? E aí, quando querem, principalmente se tratando de práticas espirituais relacionadas a rituais, elas querem também daí o formidável. Elas querem o extraordinário. Quando tu fala que se trata de reforma íntima, de um processo, de ter paciência
e que não tem a ver com fogos e piruetas e coisas brilhando e acendendo e copos quebrando e coisas batendo, perde a graça na hora, não faz o menor sentido na cabeça da pessoa, né? E elas não entendem também essa questão do depender dela ser a peça-chave de tudo, né? E não um agente externo da coisa, ser o papel principal. Ela não entende que ela é a peça-chave e que uma outra coisa grave que está influenciando muito o entendimento das pessoas hoje em dia é que não tem nada que você não possa comprar. Por mais difícil que seja a tua condição, por mais apertado que seja a tua condição, de alguma maneira tudo tu pode comprar. Se tu se programar, tu pode parcelar. Se tu não pode ter o objeto de desejo original que saiu na mídia agora, seja um telefone, um carro, um perfume, uma roupa, um calçado, um óculos, qualquer coisa que seja, você pode ter a imitação. Você pode ter o pirata. Você pode ter o contrabandeado. Você pode ter ele custando menos. E inconscientemente as pessoas estão associando isso a outras práticas, né? Então, se eu pude pagar aquilo, aquele outro e resolveu e me satisfez, quando eu chego diante de uma prática espiritual, eu não quero passar por processo nenhum que eu tenha que ter trabalho. Eu quero pagar para que aquilo ali tenha um efeito e um efeito rápido. Então, ela vai pagar por aquilo ali também. A gente já teve casos aqui das pessoas perguntarem quanto que tinha que pagar pelo trabalho. Quando foi dito que não pagava, a pessoa responder que então não tinha efeito. Esse eu falo com conhecimento de causa. Ah, então não faz efeito. É fraquinho. A palavra usada foi essa. É fraquinho. A palavra usada foi essa e eu nunca vou esquecer. Hã? A minha amiguinha lá que eu vi o velho filho dela. Então, ela falou a mesma coisa. Falou que a gente. Ela gostava demais. Tinha que ser mais forte. É. Aí eu falei pra ela. Mais caro. Falei pra ela. Entendeu? É que é mais forte, porque aí é quem tá mexendo no negócio e como que tá mexendo. Só deu a porrada do meio forte depois, então assim. As pessoas não estão habituadas mais a pensar em ação, consequências. consequência, exatamente. E isso em aspecto nenhum. Pode ser que seja mais forte. Porque a realidade é imediatista. Quem que mexeu? Eu acho que o forte, eu acho que é de cada um. Né? Então, se a realidade é imediatista, eu desenvolvo esse comportamento repetitivo de querer o resultado agora. Ah, mas e depois? Depois não me interessa. Se fizer efeito agora, não me interessa o que tem depois. Né? Então, nessa de achar que tudo se pode comprar, de que tudo se pode ter, quando tu chega numa prática espiritual, tu também não vira a chave, não muda o teu pensamento e não tá interessado em respeitar o processo. Tu quer pagar para ter o resultado. Assim como tu consegue pagar por tudo hoje em dia e ter o que tu quer. Independente da origem, daí esse que é o ponto. Independente da origem. Né? Então não interessa se é roubado, se é traficado, se é sem declarar o imposto, se é pirata, se é não sei do que, tu quer ter. E aí tu tem. Então se tu tem isso, tu também tem que ter o resultado que tu espera de uma prática espiritual, não é diferente. Então eu pago e você faz. Ah, mas terá consequência? Não quero saber, eu quero agora, eu quero que resolva agora. Eu estou com um problema agora. Ah, você deveria analisar o porquê que você se colocou nessa situação, o que gerou esse problema. Não, eu quero que resolva. Né? E geralmente, e daí não vai adiantar você dizer que então tá bom, então eu vou te cobrar um pacote de vela. E vou resolver com um copo d'água, uma vela branca e um galho de arruda. É fraco. É fraco. Não vai cortar nada, não vai ter banho de sangue, não vai ter cachaça envolvida, não vou te levar lá na porta do cemitério para te dar um banho, não resolve. Isso aí não tem força para nada. Então essa necessidade, como tudo se tornou midiático, como tudo se tornou um show pirotécnico à parte, eu vejo hoje uma queixa muito grande de algumas linhas, de outros rituais, onde muita coisa era feita em segredo, era secreto,
Era só para quem tinha acesso, era só para quem fazia parte, era só para os iniciados, como se diz. E hoje em dia tá na mídia e tu abre ali e a coisa tá correndo degrincolada, sem restrição nenhuma. Então, tu abre um aplicativo, que é uma rede social, onde as pessoas põem ali suas fotos, seus vídeos, suas rotinas, suas ideias, seus negocinhos. As fotos das suas batatas Pringles, das suas latas de coca de coleção, seus brinquedos. E daí tu tem um cara cortando galinha ali ao vivo, numa transmissão. Tu tinha um esses dias dando um banho de sangue em outro com a cabeça de bode, esfregando a cabeça do bode no corpo do cara. Tá tudo certo, é o ritual deles. Tá ok o ritual. Mas daí isso não era para quem é iniciado, para quem tá lá dentro vivendo aquilo, para quem entende o contexto. Porque daí as pessoas estão expondo coisas que não é para todo mundo. Tá gerando uma guerra extremamente desnecessária que poderia ser evitada. Porque daí a área dos comentários é terra de ninguém. E é mais preconceito. Aí tu tem uma linha que tá armada até os dentes para combater tudo que estava aparecendo naquela imagem ali. Demonizando, satanizando e etc. Coisas que nem fazem parte das nossas linhas e seus derivados, conceitos que nem pertencem à linha, né? Não temos demônios e diabo e satanás e coisa arada toda, mas daí dentro do entendimento de cada um, a partir do momento que tu expõe, tu tá sujeito a receber os comentários, as críticas, os ataques e etc. Então não exponha. Não exponha o que é do ritual, não exponha, não coloque as coisas para serem tiradas de contexto, para ser alvo desse tipo de coisa, desse tipo de comentário. E aí gera uma guerra desnecessária que não leva para lugar nenhum. Só mais troca de ofensas, troca de ataques, né? E as coisas tiradas do contexto, elas tomam outra proporção. Elas tomam outra proporção. Eu já cheguei a ver vídeos ali com comentários e com ataques, onde uma linha que faz o corte, né? Faz também o corte para os hereges, porque eles fazem para todas as linhas, né? Então tudo é oferecido. E aí tinha ali os objetos de trabalho, que são bicos, mamadeiras, bonecas e brinquedos, e tinha o prato com a oferenda. E na oferenda tinha os pombinhos brancos cortados ali. Pronto. Os comentários não dava de ler, não tinha como. E não tinha um sem razão. Conseguem entender o ponto? Do ponto de vista deles, não tinha um sem razão. Daí chegou no grau ali, não, porque eles oferecem criança em sacrifício, eles trocam pelo sangue de criança, e eu digo, nossa, e tá certo. Tá certo, porque eles não estão dentro do barracão. Eles não têm o fundamento, eles não têm o entendimento, mesmo que seja daquele ritual. Eles têm só o que eles estão vendo ali. E daí dentro do imaginário coletivo e dentro da doutrina deles e do entendimento deles é exatamente aquilo ali. Então errado eles não estavam. Errado estava quem expôs. Para quê? Estava vendo ali, dá 285 curtidas. Aquilo ali acrescenta em quê? No ritual. Serve para quê? Tinha mais de 5.000 comentários negativos. Para virar mais ataque, para virar mais demanda, para gerar mais transtorno. Politicamente falando, isso aí dá um regaço, não tem nem como reverter. Né? Então, as pessoas estão, além dessa pressa e dessa falta de entendimento desordenada sobre tudo, nessa busca por tudo que é midiático, tudo que estoura, faz faísca e brilha e parece que vai dar mais resultado, porque daí o copo com água e a vela não resolve mais. Né? E elas entendem isso como uma coisa extraordinária. Está muito aquém de entender
que o extraordinário na prática espiritual seria a erradicação dos venenos mentais. Esse seria o verdadeiro extraordinário, né? Erradicar as visões incorretas e as más posturas. Isso seria atingir um patamar extraordinário numa prática espiritual, que as pessoas não conseguem compreender. A excelência da prática espiritual, viver pela espiritualidade, está no cultivo do bom caráter, dotado de retidão e correção de condutas inadequadas. Essa é a excelência da prática, né? Quando você escolhe esse caminho, você precisa ter consciência. Nada será mais, nem... Então as pessoas não estão preparadas para aceitar esse conceito bem básico. Porque a partir do momento que você escolhe caminhar sendo conduzido pela espiritualidade, nada vai ser nem como nem quando você quer. Né? Os desígnios da divina providência são infinitamente superiores às tuas vontades e os teus caprichos. Né? Que vem sendo... Ela é um caminho individual praticado no coletivo. Isso vai ficar mais evidente quando a gente for falar especificamente sobre caridade nas próximas aulas, né? Então, como é que pode dar uns apagões assim? É porque tu tá morrendo. Vamos ver se a gente chega numa coisa mais ou menos aqui para colocar para ela de outra maneira, né? Essa facilidade da comunicação instantânea, ela tornou acessível qualquer conteúdo a praticamente qualquer pessoa, né? E alguns temas, eles foram sendo distorcidos muito rapidamente, né? Nesse viés da questão da espiritualidade, ela foi romantizada de maneira absurda, muito rápido, né? Onde tudo é lindo, tranquilo, perfeito e você pode receber tudo que você quer, né? Lembrei, para começar essa caminhada espiritual, tem coisas básicas que é preciso entender, né? Tu vai escolher uma doutrina, tu escolhe como você vai praticar essa espiritualidade. Você escolheu através de um ritual, uma casa que pratica ritual. Esse ritual tem uma doutrina, né, sincretizada. Quer dizer que a gente absorve alguns aspectos dessa doutrina. Como o nosso ritual, ele se muniu apenas de ensinamentos no nível da oralidade, né, com alguns registros salvos do que o Caboclo das Sete Encruzilhadas deixou, do que o tio Antônio deixou, que eram o Caboclo e o Preto Velho do Zélio Fernandino de Moraes, não ficaram diretrizes codificadas, né? Outras linhas têm, né? A linha da Umbanda Sagrada do Sarracene tem, ele deixou tudo codificado, né? De como que ele entendia e como seria conduzido o ritual dele. A linha de Umbanda que deriva do Zélio Fernandino de Moraes não deixou isso, né? Então essa linha se imunia muito, até porque foi a base da criação dele, dos ensinos espíritas, né? Do que foi codificado pelo Kardec. Então esse já é o primeiro passo, né? Todas as respostas estão ali, né? Então essa doutrina, num primeiro momento assim, já de largada, vai estabelecer que estamos num mundo de expiação e provas. E as pessoas têm uma dificuldade absurda de aceitar isso. Eu confesso que quando eu descobri que era um dos piores mundos para reencarnar, eu digo, mas eu não devo ser flor que se cheire mesmo. E essa é a conclusão que você tem que chegar. Que você tem muitas questões para tratar aqui, né? Então, é um mundo de expiação e provas, ponto. Então, momentos de felicidade, de realizações, de satisfação plena, são justamente isso, momentos. Do contrário, você está
pagando karmas e passando por provas. Ponto. E aí, o que foi feito com esses aspectos da espiritualidade é que eles foram distorcidos ao ponto de tornar tudo good vibes, tudo vida verde, tudo paz e amor, tudo fadas e duendes e pozinhos e coisinhas, e as pessoas se distanciaram da realidade dos fatos, que é o direcionamento que essa doutrina traz, que é um mundo de expiação e provas. Então, quanto mais você se bater para aceitar isso, mais difícil vai ser. Tu tá aqui para pagar teus karma e para passar pelas provações que você estabeleceu com os teus mentores antes de reencarnar. Qualquer coisa que fuja disso tá beirando a ilusão. Né? Então, nesse boom mediático aí de comunicação instantânea e nessa romantização da espiritualidade, onde tudo é lindo e que você vai receber tudo que quer, é muito complicado competir com isso, digamos assim, não que seja uma competição, mas é muito complicado estar numa mão contrária disso, porque ninguém vende doutrina ou teoria, as pessoas vendem resultados. Né? Elas vendem promessas que darão resultados, independente dos meios, né? Nesse caso, para eles, os fins justificam os meios, né? E quando não se chega nesses resultados prometidos, as pessoas se frustram e se revoltam porque se deixaram manipular por essas falsas promessas imediatistas, né? Caminhar pela espiritualidade vai te trazer situações de enfrentamento, responsabilidade e transformação. Porque se não for para trabalhar as questões que precisam de ajuste no teu caráter, você não está vivendo espiritualidade, você está só alimentando o teu ego. Tá pondo roupa branca para bonito e perdendo teu tempo. Então, tudo que vier na mão contrária de realmente partir de ti e de te transformar, não tem relação com a espiritualidade de verdade na prática, né? Coisas que você tem que ter como certas nessa prática espiritual é que quando você se alinha com a verdade, tudo que tiver fora dela não te acompanha. E isso serve para pessoas, para lugares, para hábitos, para costumes, né? E as pessoas também têm muita dificuldade de aceitar isso. As pessoas não entendem que fazer escolhas também diz respeito a se privar de certas coisas. Então elas querem ter tudo. Como eu falei, a gente está vivendo numa condição automática de poder ter tudo que quer, né? E essa falta de tempo para o que é importante e essa aceleração desenfreada para tudo fica bem evidente, por exemplo, na base de tudo, que é o seio familiar. Então, pela falta de tempo, pela falta de paciência e por essa aceleração desenfreada que acontece, não se encontra tempo hábil, por exemplo, para educar uma criança, para ensinar uma criança. As pessoas estão vivendo de maneira tão alienada que elas esquecem o básico do que é ser uma criança, né? Então, é uma criatura que, para nós, dentro do nosso entendimento, ela reencarnou, o espírito precisa voltar para esse plano de alguma maneira e a gente se vale da matéria. Então, a matéria tem as suas fases para passar, né? O espírito não regride, então tudo que aquele espírito trouxe com ele de outra vida está ali dentro, mas ele precisa amadurecer a parte biológica, né? E isso inclui amadurecer todos os aspectos ali da construção cerebral. Então, por exemplo, uma criança ela vai precisar ser ensinada a lidar com frustração. E isso requer tempo. Porque ela vai querer o que ela quer na hora que ela quer e é você que tem que determinar como é que as coisas funcionam, né? Até que ela faça 18 anos e responda por si diante da lei, na nossa sociedade, a responsabilidade sobre ela é tua. Então ela não decide o que é melhor para ela. É você que direciona, orienta e delimita. Só que as pessoas não estão com tempo, nem com paciência. Então a criança quer o chocolate antes da janta, você não vai, você trabalhou o dia inteiro, você tá cansado, você tá de saco cheio,
Você não vai sentar com ela e dizer assim, olha, alimentação é importante, por causa disso, disso, daquilo, você precisa ficar saudável, você precisa construir o teu sistema imunológico, então eu preciso que você coma o brócolis. Ela grita e se joga no chão, você pega o bombom e diz, come, não me incomoda. E aí ela aprende que se ela se jogar no chão e gritar, ela tem o que ela quer na hora que ela quer. E depois dessa fala eu me pergunto se eu não estou lidando às vezes com um monte de criança de 3 anos. Em vários setores da vida. Porque daí você já tem agora uma geração de 30 anos que não lida com frustração. Eles não se permitem sentir, eu tinha marcado aqui isenção de sentir. Entendeu? Sim. Tudo tem que ser quando eu quero, como eu quero, na hora que eu quero, senão eu grito. Não aceitam não entende quando você coloca limite, não se coloca no seu devido lugar. É tudo quando eu quero, como eu quero, se não for, não quero mais. Sempre tem tudo à mão, sempre tem alguém que faça, sempre tem que... Não aprende, não raciocina, não constrói pela própria conta. E aí tu tem uma geração inteira já, de 20 e poucos anos aí, na mesma situação. Né? Que não lida com frustração e que nunca foi colocado limite. E as pessoas não estão mais realmente dispostas a passar por nenhum processo, elas querem o resultado. Né? Então, nesse sentido, de não lidar com frustração, é quando você coloca para a pessoa que ela precisa fazer escolhas e que ela vai ter que lidar com as consequências das escolhas dela. E ninguém está disposto. E as pessoas ingressam nesse caminho espiritual sem entender ou sem ter bem firmado dentro de si que tu não vai ter tudo nessa vida. Tu não vai ter tudo, tu não veio aqui para isso. É o famoso, você não senta em 2 cadeiras ao mesmo tempo. Né? Não se agrada a 2 senhores, tem várias frasezinhas clichês sobre isso. Então, tem que escolher um caminho, tem que escolher uma cadeira e sentar nela. Né? Então, se você escolhe ser conduzido por esse viés da espiritualidade, muita coisa vai deixar de fazer parte da tua vida. E a gente vê isso com os exemplos que passam ali por dentro. De quanta gente coloca roupa branca, começa os passos e não consegue terminar. A espiritualidade não trabalha com concessão. Então, quando tu coloca para uma pessoa ali, que olha, você vai ter que fazer escolhas, você precisa estudar, tu tem que cuidar das tuas companhias, foi recente essa, né? Tem que cuidar das tuas companhias, tem lugares que tu não te dizem respeito mais, tem pessoas que não te dizem respeito mais, a vibração não é compatível, o entendimento não é o mesmo, as práticas e as condutas não são mais as mesmas, você vai ter que escolher. E na fase do deslumbre é fácil, né? A pessoa quer tudo e acha que vai ser possível coordenar tudo. Eu vou estar em todos os lugares, vai dar tudo certo, eu vou conseguir fazer tudo, eu vou conseguir separar tudo muito bem e vai funcionar. Não funciona. Não funciona. Então você vai ter que aprender a aceitar que boa parte dessa tua caminhada vai ser solitária. Ela já é individual, já é o teu processo. E em vários aspectos ela vai ser solitária. É uma troca que não é todo mundo que está disposto a passar. Porque tu construiu até aqui uma maneira de ser, um grupo social, os ambientes, as práticas e etc. E daí numa hora tu vai ter que passar um pano aqui, um apagador aqui e dizer, bom, então vamos começar de novo. É outro lugar, são outras pessoas, é um outro posicionamento, é uma outra maneira de se conduzir, é uma outra vida. E aí não é todo mundo que está disposto a passar por esse processo de abrir mão dessa maneira.
dentro dessa escolha, dessa prática espiritual, você vai ser confrontado com o que tinha como verdade até então. E precisará escolher isso, e isso não será confortável, né? Porque o teu ego sempre vai querer continuar gritando que tem razão. Então é bem comum esses choques de realidade com a doutrina que a gente escolhe. Eu passei pelo menos por alguns processos desses assim, que tinha coisas para mim que tinha temas e assuntos que eram intocáveis, eram inabaláveis. Eu era muito convicta de muita coisa, né? E a espiritualidade vem te dar uma rasteira por baixo e diz assim, não, aqui não, tua verdade é teu zóio aqui, não é a tua verdade, né? Existe uma verdade. E aí ou você se conduz por ela ou você está em desacordo, né? Então, principalmente muitos conceitos banalizados, distorcidos, né? Que são difíceis de aceitar por algumas pessoas. Por exemplo, o que eu falei sobre qual é a lei que é predominante, qual que é a lei que importa, se é a lei de Deus ou a lei dos homens. Tu quer ver, tu toca no assunto. Não. Vamos colocar fogo no parquinho. Ai, porque tenho minhas convicções e porque não sei do que. Tô falando assim nesse sentido cínico porque eu cheguei assim, tá? Então eu posso falar porque é lugar de fala. Cheguei cheia das militâncias, minha bandeira tinha esse tamanho aqui, ó. Falavam qualquer coisa, eu levantava meu bandeirão e aqui, ó. Eu só respirava torto perto de mim. Vamos militar sobre tudo. Era bom, tinha bastante discussão. Né? Nossa senhora, era um circo todo dia. Cheio dos argumentos. Levei umas rasteiras. Tu abre aquele livro do Kardec ali, tu não pode ouvir a palavra militância perto de ti, que não faz nem sentido mais. Dá vontade de rasgar quem inventou isso aí. Lei dos homens ou lei de Deus? Não, porque eu tenho as minhas convicções, porque não sei do que. É por isso que eu digo que construir convicções é uma coisa lazarenta. Ou tu crê naquilo e tu constrói aquilo de forma consolidada, ou qualquer vento que soprar te entorta. Lei dos homens ou lei de Deus? O corpo da mulher e suas regras e não sei do que, e campanha pro aborto. Lei dos homens ou lei de Deus? Essa doutrina aí foi... Essa foi show de bola. Vocês são muito... vocês são muito pacíficos. Antes era tapa na mesa e dedo na cara e calha a boca. Foi dada 8 anos, 9 anos atrás, né? Eu já tive essa Vocês são muito pacíficos, gente. Vocês são muito pacíficos. Antes era tapa na mesa e calha a boca e dedo na cara e que umba e coisa arada. Era mais animado. Isso é para os novatos. Né? Lei dos homens ou lei de Deus? Quinto mandamento? Não matarás. O bom é a Dadi com capítulo e versículo. Mateus 15, 12, João 12, 14. Luiz Antônio tem que ter pelo menos... Adoro fazer isso com ela. Luiz Antônio tem que ter pelo menos um motivo ainda. Agora a gente ainda tem a Samanta. A Samanta ainda consegue, né, Samanta? Às vezes. Os versículos. Não matarás. Lei de Deus ou os teus argumentos? Por isso que não se senta em duas cadeiras. Por isso que convicção é um processo e é uma construção. E coisas das quais, fundamentos que a religião traz, que a doutrina traz, dos quais você não se convence, não é ninguém que vai te convencer. Esse é um processo interno. Está diretamente relacionado ao conheça-te a ti mesmo. E é uma escolha que você fez, ninguém te obrigou.
Você escolheu um caminho, você escolheu uma doutrina, você escolheu um ritual. Então o processo também é teu. Você vai ter que sentar para fazer uma análise e reflexões, e escrever, e rasgar, e chorar, e mastigar, e bater o pé, e dizer, não quero mais, eu vou largar a mão disso aí tudo, até você chegar num entendimento do porquê que você se convenceu daquilo até aquele momento e agora não faz mais sentido. Então você vai ter esses momentos de confronto, sim, com vários temas, com vários assuntos, né? É só um dos assuntos. Não vai ser confortável, vai ser desafiador, vai exigir muitas renúncias, escolhas difíceis, processos dolorosos de ressignificação. E é por isso que não dá para sentar em duas cadeiras, porque, por exemplo, é muito comum a gente estar sentado em grupinhos com ideias em comum. A gente só se junta com quem concorda com a gente. Aí como é que você vai sentar num grupinho de novo, depois de ter construído, feito essa construção, chegar a esse entendimento? Aí tá todo mundo harmoniosamente ali na mesa tratando do assunto e você vai e larga a tua carta contrária. Pof. Não concordo. Pra quê? Pra gerar mais caos e mais conflito? Aí é você que tem que medir se vale a pena fazer isso toda vez ou não. Ou se certos lugares e certos grupos não te cabem mais por causa da escolha que você fez. É o preço que você paga, nada é de graça. Então isso tudo vai te trazer convicções e verdades que passarão a ser inabaláveis dentro de ti e que vão te guiar onde quer que você esteja dentro da tua prática espiritual, que não vai ser como a de muitos, que é só discurso bonito. E essa tua prática espiritual, ela só vai ser real quando o teu discurso for a tua conduta. Quando você sustentar o teu discurso. Então, quando você sustentar o teu discurso sobre verdade, sobre humildade, sobre fé, sobre ser luz, sobre ter firmeza, coerência, honra, confiança, lealdade, aí você vai estar alinhado com uma prática espiritual. Como é que você sustenta isso? Com a prática, como ele tinha usado a palavra, não só com o discurso, né? E a prática, ela é diária, principalmente fora daqui. Que aqui é fácil. Né? Como eu falei agora, a gente se junta com pessoas que têm um pensamento em comum. Então é fácil você se achar o iluminado, o evoluído, o desenvolvido, o que escolheu um ritual, o que escolheu uma doutrina, estando com pessoas que pensam a mesma coisa. Né? A gente não vai entrar em grandes confrontos, em grandes conflitos. A gente vai ter que, no máximo, ajustar um entendimento de um ou outro que está meio torto ainda. Mas não de maneira tão inflamada como isso pode acontecer se você larga uma carta dessa numa mesa onde todo mundo pensa o contrário. Então, praticar aqui é fácil, e lá fora. Quando você precisar se posicionar, quando você precisar assumir o tirão do que tu comprou, do que tu diz que pratica, do que tu diz que segue, né? Estar no caminho espiritual vai exigir preparo, estudo, teoria, uma doutrina e um direcionamento, sim. Só que não vai servir para nada se não for colocado em prática, né? Existe a necessidade do estudo e do fundamento e da compreensão das práticas ancestrais, justamente para você não ser enredado por charlatões e falsos gurus de hoje em dia. E essa romantização desenfreada está gerando uma falsa prática, uma prática ilusória, onde para viver essa espiritualidade as pessoas estão se afastando da realidade. Né? E como é que você vive essa espiritualidade tua diante da realidade? Quando você consegue sustentar o teu discurso. É assim que você vive ela na realidade.
Porque você dizer que entende, porque você sentou aqui e ouviu por 2 horas e tá tudo certo, você entendeu, é uma coisa, você colocar em prática no dia a dia é outra, bem distante. Né? Então, quando você sustenta o discurso de que você ouviu, que a espiritualidade vai te colocar diante de grandes verdades, você vai ter que aprender a se posicionar nas situações. Essa é a prática espiritual. Né? Se isolar para evitar conflitos também não te evolui. Não consigo lidar com a situação, é muito conflituosa, todo mundo pensa diferente de mim agora, tu não está sendo evoluído em nenhum aspecto, se você não consegue se posicionar, né? Você vai sustentar o teu discurso sobre humildade quando você conseguir entender e praticar o fato de não olhar para o outro que não pratica a mesma coisa que você como inferior. Ele pode ser inclusive melhor do que você, mesmo não praticando a mesma coisa. Né? Trazendo para nossa linha e para nossa realidade, tem muita gente vestindo branco e tudo torto por isso. Né? Já ouvi de gente de dentro do ritual dizer que não tinha nada a ver uma coisa com a outra, que podia ser uma pessoa aqui sexta-feira e outra pessoa lá fora nos outros dias. E convicta, a pessoa falou convicta que a vida dela não tinha nada a ver com a terreira. Eu digo, que parte será que eu perdi que não entendi direito? Tá vendo como não encaixa uma coisa na outra? Ou a pessoa não pega tudo da doutrina ou não absorve. Eu não sei nem como que eu nivelo isso aí. Porque se você fala de vibração e de conduta... É a garrafa que tá querendo, tem que abrir e fechar de novo. Se você fala de vibração e de conduta, como que vai funcionar? Se a pessoa tiver uma conduta aqui dentro e outra para fora? Não funciona. Né? Você vai sustentar o teu discurso quando você falar de fé, quando você não confundir isso com um auto-engano. Por exemplo, as pessoas têm o costume de atribuir a fé e essa caminhada espiritual um comodismo muito perigoso. Não é porque você tem fé em alguma coisa que você também não vai fazer nada a respeito da situação. É o ponto do entendimento que ele conseguiu chegar agora. E que ele tem fé nos guias, ele tem fé na egrégora espiritual, no trabalho que vem sendo feito para auxiliá-lo, mas que a caminhada depende dele. A gente consegue entender que as pessoas são diferentes, que as pessoas têm níveis de entendimento diferente, né? Cada espírito está num degrau da sua caminhada, da evolução, e isso é respeitado. As pessoas também têm processos de aprendizagem diferente e entendem as coisas de maneira diferente. Para um você fala é suficiente, para outro você precisa entregar um negócio escrito, ou a própria pessoa para aprender tem que anotar, e outro você não segurar nos 2 braços, não chacoalhar assim, não der 2 tapão na orelha, não funciona, e assim vai. Então as pessoas têm processos diferentes, e isso é respeitado. Só que você não pode se esconder atrás de eu tenho os meus processos, eu tenho o meu tempo de aprendizado com estagnação. Porque acontece também. É o famoso encostado, é o sossegado. Não faz muita coisa a respeito, não desenrola, não corre atrás, não dá uma linha na pipa ali. Eu tô no meu tempo. Existe um parâmetro. Existe parâmetro para tudo na vida. Então, tudo bem você ter que respeitar os seus processos, você ter a tua maneira de absorver, de aprender, de compreender as coisas, mas também estar estagnado, sentado, esperando as coisas cair no teu colo não funciona.
E as pessoas muitas das vezes se escondem atrás disso, né? Tu vai sustentar também o teu discurso em relação à espiritualidade quando for falar sobre luz e você conseguir entender que não é só luz, né? Que a vida é dual e você precisa olhar também para as suas sombras. Ninguém é só luz, ninguém é só coisa boa o tempo todo. Tu tá encarnado nesse plano, nivele a conversa por aí. Tu tem bastante coisa para ser trabalhada, para ser corrigida, né? E não é fingindo que não tem que você vai conseguir dar cabo disso. Então não se iluda de que vai virar o fio assim, a coisa vai virar de um lado para o outro e eu era uma pessoa perdida, completamente desorientada, mas agora eu encontrei um caminho na espiritualidade e eu sou só luz, amor e humildade e não. E a tua maturidade também vai ser nivelada por isso, sobre o quanto de verdade você é capaz de ouvir sobre si mesmo sem fugir. E vai por mim, você não sabe o inferno que é lidar com gente que acha que não tem defeito. Meu Deus, como é difícil. Tu não consegue ter uma conversa com a pessoa. Porque ela realmente se nega a enxergar. É muito complicado. Não é questão de, meu Deus, mas então é só negativo e todo mundo é ruim, todo mundo não sei o quê. Não, todos temos todos os aspectos. Só que do mesmo jeito que você gosta de um elogiozinho, você gosta que bate palma quando tu acerta, né? Que legal aí o que tu fez e tal, não sei o quê, no dia que tu acertou, no dia que tu dá uma resbalada, tu tem que estar preparado também para a hora que eu te olhar e dizer, o que foi isso? Tu tem que ter a capacidade também de dizer, putz, eu perdi a mão aqui, dei uma errada aqui, que credo. Tentar dar uma ajustada nisso aqui para ver se não fica tão ruim. Essa falta de capacidade de lidar com frustração e de aceitar o feedback negativo como correção é um inferno. Tu não consegue ajudar a pessoa. Aí tem gente que prefere se iludir, sendo só bajulado, sendo só elogiado, sendo só batido palma para ele toda vez. E eu não sei, não liga nenhum desconfiômetro na cabeça da pessoa que às vezes ele é inconveniente, que às vezes ele é impertinente, que às vezes é petulante e todo mundo tá vendo e todo mundo tá comentando e ninguém fala para a pessoa. E aí se você chega e fala, você é o cão, o demônio é tu. Se tu chega e fala, para de ser inconveniente, isso que você fez não foi brincadeira, isso não é legal. Para de se comportar dessa maneira. Para de errar nesse aspecto aqui, é a segunda ou terceira vez que eu tô falando contigo, tu não tá pensando a respeito, tu não tá olhando para isso aqui, que isso aqui tem que ser trabalhado, tem que ser melhorado. Tu é arrogante quando tu responde às pessoas, tu é ignorante no tratar com os outros, dá uma olhada para isso aqui. Vê como é que faz, vai buscar meios, mecanismos, um jeito de tratar, conversar com alguém, procure uma ajuda profissional. Dá teus pulos, olha, você está sendo desleixado, você é relaxado, você está sempre atrasado, tu não entrega as tuas coisas, tu não presta atenção no que tem para ser feito. Vamos dar uma olhada para isso aqui, tenha zelo, tenha capricho, tenha comprometimento. Essas sinalizações são oportunidades de melhoria, a pessoa não valoriza isso como uma oportunidade. Prefere insistir no erro e ficar errando cegamente a vida inteira e os outros batendo palma e ela achando que tá ok. Aquele que chega e te avisa é teu amigo. Aquele que chega e te avisa tá preocupado com o que estão falando de ti ou pensando de ti ou com o quanto você tá destoando dos outros. Aquele que chega e te avisa onde é que tem que melhorar e que tá preocupado, que realmente é um aspecto que talvez você consiga melhorar nessa encarnação. Não é muito melhor você aceitar isso com mais empatia para si mesmo
E entender que, poxa, a vida realmente é um aspecto que eu preciso dar uma melhorada e vou dar uma refletida nisso aqui, vou ver se eu consigo ajustar isso aqui. Não tem coisa mais triste do que ser pelas tuas costas, tu ser o motivo do comentário dos outros, o inconveniente, aquele que quando chega todo mundo, ai meu Deus, chegou o sem noção. É de dar pena. Não tem sentimento pior pra você despertar nos outros do que pena. Você devia ver como algo muito pior as pessoas te tratarem como coitado ou alguém que chega, viu? Vamos se despertar nesse ponto aqui que tá meio ruim. Vamos dar uma melhorada nisso aí. Tá ficando feio. E isso para qualquer aspecto, em qualquer sentido que for. Tudo que a gente é ou faz é uma construção e você vive naquilo porque até aquele ponto para você estava ok. Até que você integre um outro grupo onde aquilo não seja bem visto ou não seja bem aceito. Aquilo ali naquele meio não é bacana mais. E assim como pensamentos, ideais, no exemplo que eu dei da militância, tu chega e se confronta com uma situação que tu diz, opa, eu vou precisar repensar isso aqui, vou precisar melhorar isso aqui. E isso é tanto para pensamentos e ideologias quanto para comportamentos. A ideia dos ciclos que a gente já falou de morte e renascimento, né? Para você progredir, você vai passar por uma... É por isso que a gente diz que é um processo que parece óbvio, mas não é óbvio, e o óbvio sempre precisa ser dito e sinalizado, porque nunca é óbvio para todo mundo, porque cada um enxerga dentro das próprias limitações, né? Então aquele espírito que já reencarnou mais vezes, que está sempre buscando conhecimento, está sempre conversando, sempre comunicando, sempre sendo sinalizado das suas questões e tal, ele já tem uma pegada mais rápida sobre as coisas, né? O que já veio mais devagar, o que já veio com mais preguiça, com mais má vontade, e que não gosta de estudar, e que não vai buscar, e que não vai... Ele já vai ter mais dificuldade para se aperceber de certas questões. E vai precisar ser sinalizado daquilo. Então, assim, o que eu ia dizer que parece óbvio, mas não é que, por exemplo, tu não vinha numa caminhada espiritual. Levava uma vida alheia a esse caminho. O que parece óbvio é que se é uma outra jornada, você vai precisar assumir outras posturas, outra maneira de caminhar, estar disposto a receber outras sinalizações a seu respeito, e você vai estar num grupo que não é o mesmo grupo que tu pertencia. Então, quando você está entre iguais, você não percebe que há diferença. Tá todo mundo falando sobre os mesmos assuntos e se comportando da mesma maneira. Quando você sai daquele meio e integra um outro grupo, as pessoas se comportam de maneiras diferentes, se posicionam de maneiras diferentes, pensam de maneira diferente, né? E tem um outro direcionamento que até então você não tinha. Daí isso que eu digo que parece óbvio, não parece óbvio que você vai ter que deixar toda essa bagagem e assumir uma outra postura, tomar outras decisões, fazer outras escolhas e ter uma outra maneira de caminhar? Parece óbvio, mas não é. As pessoas têm bastante dificuldade nesse aspecto, né? Então, a espiritualidade na prática, alinhada com verdades difíceis, ela vai ser suja, profunda e desconfortável, né? Então, se tudo tá parecendo muito lindo, muito superficial, muito fácil, tá errado. Tá errado porque não tem como um processo de desconstrução não ser doloroso. Que facilidade é essa que você tem para se desfazer de tudo, se despir de tudo, abrir mão de tudo? O quanto dói uma ferida passará? Um corte, um esfolado, um machucado, algum órgão teu interno que tá com defeito, dói pra cacete. O processo de cicatrização não é fácil. Eu ia dizer agora, pergunta se tá fácil subir escada e coisas básicas, né? Sentar, levantar, quem tava aqui viu o tamanho da dificuldade. É um processo de cicatrização de uma coisa que foi removida, mexida, costurada. É uma cicatrização, é físico, é na matéria. Aí tu imagine no espiritual, que nós estamos falando de convicções, de entendimentos, de construções, de tudo. Se tá fácil, tá errado.
Vai ser um processo doloroso, sim, né? A espiritualidade, ela vai te rasgar primeiro para depois te curar. Ela vai te desmontar inteirinho e depois ela vai dizer, ó, é por aqui, ó. É assim que é para fazer. Daí vai da tua disposição. Essa resistência, né? Você Enquanto resiste. você oferecer resistência, mais difícil é. Né? Então, se você acha que é possível viver uma prática espiritual na zona de conforto, você também está enganado. Você não está evoluindo, você está anestesiado. Você está anestesiado e é o pior tipo de condição que você pode estar. Está amortecido. Você está se iludindo, se enganando. Que a gente já falou sobre isso aqui. Pior que mentir para os outros é você mentir para você. De você dizer, não, escolhi uma prática espiritual, então tá tudo certo. Não muda nada, não melhora nada, não reflete sobre nada. Segue assim e o lugarzinho, a cadeirinha bordada com o teu nome lá em Aruanda tá garantido. Não tá. Não tá. Né? Se a tua prática espiritual ela não te transforma, você está vivendo uma ilusão. Onde tem ilusão não tem axé, porque axé é feito de verdade. E verdade é uma só. Só a divina. Qualquer coisa contrária a isso está muito errado. Né? E você vai sustentar a tua prática espiritual com conduta. Ela é literalmente prática. É prática diária. Não é só ilusão e discurso. Né? Com um determinado tempo de doutrina e de leituras e de vivência de terreiro, é muito fácil a gente achar que sabe tudo. Mas a gente já falou que a nossa evolução ela é uma crescente em espiral. Né? Então você ouve um conceito, você assimila e você diz, deixa comigo, manda aqui que eu manjo, né? E aí vem uma aprovação, tu dá uma resbalada ali, tu toma um susto, mas você já aprendeu, tu já ouviu. Então ali tu vai mais ou menos, tu até que se sai bem, né? Como é uma prática em espiral, tu não para de crescer, se você tem propósito e tem um direcionamento, tu tá caminhando para cima, porém, tu vai passar a mesma situação de novo. Quando a espiral der a volta para cá de novo, tu vai passar na mesma situação, tu vai ser provado e testado na mesma situação. Até que aquilo realmente não te abale, não te afete, não corra o risco de te corromper mais nesse mesmo aspecto. Por isso que é uma prática constante, você vai estar constantemente sendo colocado diante daquela situação para ver se aquilo se consolidou dentro de você como uma convicção mesmo, ou se você só fingiu que se convenceu ou para agradar os outros, ou para mostrar para alguém, ou para fingir que engana alguém, principalmente no aspecto dos espíritos, né? Tu sabe que tem espíritos em todos os lugares o tempo inteiro, então não tem lógica você pensar que faz alguma coisa escondido. Né? Os espíritos estão em todos os lugares o tempo inteiro. Então o que quer que você faça, você sempre faz sob os olhos de alguém. Já tem que nivelar a conversa por aí. Então você achar que tu pode ser uma coisa aqui dentro e outra coisa lá fora já é de um engano assim que chega a dar dó. Então você vai você pode ter escolhido um ritual, você pode ter escolhido uma doutrina, você pode estar fazendo um esforço descomunal para estar aqui na quarta-feira me ouvindo encher linguiça, e para estar aqui sexta-feira no horário e aguentar 2 horas de cantar ponto, bater palma e gritar saudação e incorporação e o negócio todo, e achar que tá tudo ok. Enquanto tudo que isso traz como bagagem, todo esse teu ideal de espiritualidade não for praticado, enquanto isso não for a tua conduta de vida, e enquanto você não sustentar na prática diária todos os conceitos que são trazidos junto com tudo isso, você não é leal à prática que você escolheu. Nem a isso você é leal. E aí eu me pergunto, você vai ser leal a quê? Você está sendo negligente
com o teu próprio processo de evolução. E é isso por hoje.